Oi, meu nome é Geisla e o meu trabalho de hoje é sobre o teto da Capela Sistina. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a capela. A Capela Sistina se localiza no Palácio Apostólico, no Vaticano, lá na Itália. O que pouca gente sabe, uma informação bem legal, é que originalmente o lugar não era ocupado pela Capela Sistina, e sim pela Capela Magna. Aí, depois de um tempo, a capela foi demolida, e então, entre 1477 e 1480, o Papa Sisto IV ordenou que fosse restaurada a capela. E então, o nome da capela foi dado em homenagem ao Papa. E então, para fazer a decoração dessa capela, o Papa resolveu chamar vários artistas, que pintaram e decoraram toda a capela. Essas decorações acabaram no ano de 1482. E depois o Papa Sisto IV saiu e entrou um novo Papa chamado Papa Júlio II. E esse novo Papa considerou que algo tivesse faltando naquela decoração. Então ele decidiu que ele mudaria a pintura do teto. O teto originalmente possuía um fundo azul com várias estrelas, ou seja, um céu estrelado, que era uma obra de um outro artista. Mas o Papa decidiu mudar e ele decidiu que para essa obra ele queria contratar Michelangelo. Então ele foi a Michelangelo, apresentou essa proposta e inicialmente Michelangelo disse não à pintura da Capela Sistina, porque para ele era um escultor, ele trabalhava com escultura e ele se considerava um escultor, então na cabeça dele isso o atrapalharia. E então, depois de tanto recusar, o Papa continuou insistindo com Michelangelo até que ele aceitasse fazer a pintura da capela. O teto da capela ficava a quase 21 metros do chão, então era um grande trabalho. Michelangelo, depois disso, começou a planejar o que ele faria. Ele passou quase um ano planejando o que ele faria na pintura do teto. E depois de muito planejar, em 1508 ele resolve começar a pintura. Uma pintura que só acabaria 4 anos depois, em 1512. E o que ele havia decidido para a pintura do teto da Capela Sistina? Michelangelo decidiu que ele pintaria, na divisão principal do teto, 9 painéis representando as cenas do livro de Gênesis que estão na Bíblia. Esses 9 representariam então a história da criação. O primeiro painel representa a separação da luz e das trevas. O segundo representa a criação do Sol, da Lua e dos planetas. O terceiro representa a separação de terra e mar. E então, o quarto e o mais famoso, que é a criação de Adão. O quinto representa a criação de Eva, logo depois da criação de Adão. Sexto representa a expulsão do paraíso. No sétimo, a representação é o sacrifício de Noé. No oitavo vem o dilúvio. E o nono representa, por fim, a embriaguez de Noé. E em volta desses painéis ainda há representação alternada de profetas e síbilas, uma alternância entre cristianismo e paganismo. Hoje, acredita-se que o envolvimento do paganismo por parte de Michelangelo foi uma forma de criticar a Igreja Católica. Já nos 4 cantos da figura, Michelangelo decidiu pintar a representação das 4 grandes figuras de Israel e algumas outras figuras que foram espalhadas pela obra, chamado Ignude. Foram 20 figuras masculinas nuas que ele espalhou aleatoriamente pela obra, ele mesmo nomeou e não se sabe o significado daquelas figuras, elas só estão lá. Toda a pintura da capela foi feita com uma técnica chamada afresco, que consiste em pintar sobre gesso ou uma espécie de argamassa molhada, fresca, né? Então, isso foi difícil porque é um material que seca muito rápido. Então, se ele precisar de conserto, tem que ser uma coisa muito imediata ou não vai dar certo. Só que isso levou à grande duração da obra, para melhor fixação. E ele pintou toda essa obra alternando entre estar em pé olhando para cima e deitado.
Então, imaginem passar 4 anos pintando uma obra a 21 metros do chão, em cima de vários andaimes, nessas condições, e a obra ficar tão bonita, porque é uma obra perfeita. Então, o cara era incrível mesmo. E é isso, gente. Esse foi o meu trabalho. Tinha mais coisa que eu poderia mostrar, mas o tempo é curto, né? Não queria me ultrapassar muito. E é isso, obrigado.